Explica-Math para mais um vídeo, desta vez para falar do teorema das sucessões enquadradas. Então, o que é que vais aprender e o que é que deves rever para entender melhor esta explicação? Ficarás a conhecer o teorema das sucessões enquadradas, que é um teorema que permite determinar o limite de uma sucessão por enquadramento com outras duas que sejam convergentes para um mesmo limite. Bom, eu vou explicar de forma mais detalhada daqui a nada ao enunciar e demonstrar o teorema. E o que é que deves rever para entender o que se vai falar? A definição de limite, nomeadamente de uma sucessão convergente. É uma explicação, uma aula que já está disponível e, portanto, se esta definição não está bem percebida, deves primeiro consultar essa aula para entenderes melhor o que se vai aqui falar. Nomeadamente até o conceito de vizinhança e depois a definição de limite, que são aulas que estão já disponíveis, portanto, foram elaboradas e disponibilizadas antes desta. Bom, avançando então para o teorema das sucessões enquadradas. Eu vou começar por enunciar o teorema e depois vou fazer uma abordagem gráfica para que ele fique mais facilmente na memória, pelo menos durante mais algum tempo, e por fim farei a demonstração do mesmo. Então o teorema diz o seguinte: sejam U de n e V de n duas sucessões convergentes e W de n uma sucessão tais que limite do de n é igual ao limite de V de n, que é igual a A, e, a partir de uma certa ordem, o de n é menor ou igual que w de n, que é menor ou igual que v de n. Então, pode concluir-se que, e é isto que eu vou demonstrar, limite de w de n é igual a A. Bom, como eu disse, fazendo primeiro aqui uma abordagem gráfica para que fique na memória e para se entender melhor, é também intuitivo o que está aqui escrito, acho eu, mas com uma imagem fica melhor ainda. Fica mais no tempo, porque por vezes associamos as coisas às imagens que vemos e, portanto, não custa nada fazer aqui uma imagem. Eu vou fazer aqui considerações também intuitivas, poderiam ser outras, né? São apenas exemplos. Eu vou então considerar aqui a hipótese do teorema. Reparem, temos duas sucessões que tendem para A. Eu vou considerar então aqui o limite A. Vou orientar aqui por um tracejado, portanto, e agora vou representar aqui os termos de duas sucessões, uma U de n e uma V de n, que tendem para este A. Poderiam ser várias, como eu disse, isto são apenas exemplos. Eu vou então considerar aqui uma sucessão a tender para A e não vou então complicar. Vou fazer algo assim aqui simples, a tender então para A. Reparem, os termos desta sucessão. Sabemos que a partir de uma certa ordem, portanto, a figura assim o dá a entender, não é? Que a partir de uma certa ordem os termos da sucessão estão tão perto de A quanto se queira, é esta a definição de limite. E agora vou representar uma outra sucessão a tender também para A, e não tinha de ser como eu vou aqui representar, são apenas exemplos, mas tem de tender para A também. Mas poderia também ser crescente, por exemplo, como eu fiz aqui, mas vou fazer uma decrescente até por questões de espaço aqui da representação que estou a fazer. Portanto, uma que também tende aqui para A, e agora vou ao encontro das condições do enunciado e vou representar aqui uma outra sucessão W de n que, a partir de certa ordem, o de n é menor ou igual que W de n, que é menor ou igual que V de n, para visualmente até concluirmos que realmente o limite de Wn tem que ser A também. Reparem, quando dizemos aqui a partir de uma certa ordem, isto quer dizer que não tem de ser sempre. Por exemplo, o primeiro termo da sucessão W de n pode estar aqui, não tem de verificar esta condição. Depois até pode o segundo termo verificar e o terceiro termo já não verificar, estar cá em cima, por exemplo. Mas a partir de uma certa ordem, vou supor agora que é esta, os termos da sucessão W de n estão todos entre ou são iguais a estes da W de n e da U de n. Estão aqui. A partir de uma certa ordem, que eu considerei essa ordem como sendo aqui esta. Portanto, a partir desta ordem, todos os termos da sucessão W de n estão entre ou são iguais àquelas duas. E poderíamos então andar aqui e conseguimos então perceber que se o limite das outras duas é A, portanto, os termos da sucessão W de n é como se fossem empurrados também para A. É isto que diz o teorema. Eu vou agora, aqui de forma mais formal, fazer então a demonstração, para entendermos que realmente, portanto, um teorema carece de demonstração, não é? Tenho aqui a hipótese e a tese. A hipótese é aquilo que consideramos como verdade. Reparem, é um se então. Se o limite do de n é igual ao limite de v de n, que é igual a A, vamos considerar que isto é verdade, e se, a partir de uma certa ordem, consideramos também que existe esta ordem, w de n está entre ou é igual a u de n e v de n,
e depois quero provar nestas condições que o limite de W de N é igual a A. Vou partir então da hipótese. O primeiro dado da hipótese é este, limite de U de N é igual a A. O que é que quer dizer por definição? É a tal definição que eu disse no início que já devem saber, eu vou aqui agora escrevê-la. Quer dizer então que para todo o delta maior que 0, existe uma ordem que eu vou chamar de P1 pertencente a N, tal que para todo o N pertencente a N, se N for maior ou igual que P1, implica, e agora a definição de limite de uma sucessão, neste caso o limite do de N é igual a A, portanto implica que os termos da sucessão U de N estão entre A menos delta, A mais delta. Aquela definição de vizinhança que eu disse então para verem com atenção. Bom, no fundo o que quer dizer é isto. Se para todo delta maior que 0, para todo o valor positivo que podemos previamente fixar, tivermos a certeza que existe uma ordem a partir da qual os termos da sucessão estão tão perto de A quanto se queira, porque estão numa vizinhança de A a menos de delta, e este delta é qualquer valor previamente fixado. Se nós provarmos que esta ordem existe, então está provado que o limite do de N é igual a A. Bom, mas isto, vou repetir mais uma vez, é a definição de limite, vejam com atenção em aula própria, ok? Isto é o que podemos considerar aqui porque, por hipótese, o limite do de N é igual a A. Mas, por hipótese também, o limite de V de N também é igual a A. E isto quer dizer que, para todo o delta, novamente a definição de limite, mas agora aplicada aqui a V de N, existe um P2, agora uma ordem P2, porque não tem que ser a mesma, não é? Pertencente a N, tal que, para todo o N pertencente a N, desde que N seja maior ou igual que P2, portanto isto implica que todos os termos da sucessão V de N estão numa vizinhança de A a menos de delta, e sendo delta o tal valor arbitrário previamente fixado. Bom, é a definição de limite também, só que agora aplicada aqui à sucessão V de N. Temos a certeza que existe esta ordem P1 e esta ordem P2. E agora também sabemos que existe uma outra ordem a partir da qual o de N é menor ou igual que W de N, que é menor ou igual que V de N. Então eu vou escrever isso, ou seja, sabemos que existe uma ordem P3, vou chamar P3, pertencente a N, tal que, para todo o N pertencente a N, desde que N seja maior ou igual que P3, isto implica que, lá está, W de N, diz na hipótese do teorema, é menor ou igual que o de N, e W de N, não, peço desculpa, U de N é menor ou igual que W de N e W de N é menor ou igual que V de N, assim é que é. Bom, e agora, portanto, o que eu fiz até agora não foi mais do que explorar a hipótese do teorema, escrever as definições daquilo que está na hipótese do teorema, que consideramos então que é verdade, e através delas queremos provar a tese que é que o limite de U de N é igual a A. Então, para isso eu vou considerar então aqui, reparem que se sabemos que existem estas três ordens, portanto, existe uma ordem P1 que verifica esta condição, existe uma ordem P2 que verifica esta condição, existe uma ordem P3 que verifica esta condição. Então, poderemos considerar, se nos interessa que as três condições sejam verificadas simultaneamente, eu posso considerar a maior destas três ordens. A maior destas, e eu sei que elas existem, portanto existirá uma que é a maior. Então eu vou dizer, seja P a maior, e vou representar assim, portanto o máximo destes três elementos, P1, P2, P3. Nestas condições, sabemos que acontece o quê? Sabemos que para todo o N, pertencente a N, desde que N seja maior ou igual que P, e P é maior destas todas, sabemos que implica o seguinte, sabemos que estão verificadas estas três, ou seja, sabemos que W de N é menor ou igual que V de N, que por sua vez W de N é maior ou igual que U de N. Portanto, está verificada esta condição. Portanto, a partir desta ordem P, que é o máximo destas três. Mas também sabemos, como P é o máximo destas três, também sabemos que estas duas estão verificadas. Então, como A menos delta sabemos que é menor que o de N, eu posso escrever aqui A menos delta. E como sabemos que V de N é menor que A mais delta, eu posso escrever aqui V de N menor que A mais delta. Porque estas condições estão também verificadas, porque P é a ordem maior destas três. Bom, e isto implica, como é fácil constatar, não é? Se A menos delta é menor que o de N, que é menor ou igual que W de N, que é menor ou igual que V de N, que é menor que A mais delta,
Então, isto implica que A menos delta é menor que W de n, e agora interessa-me ficar só com o W de n, porque é esta conclusão que eu quero tirar relativamente ao W de n, e isto não é mais do que a definição de limite aplicado aqui à sucessão W de n, porque reparem, isto ocorre para qualquer delta. Então sabemos que para qualquer delta existe uma ordem P, a partir da qual os termos da sucessão W de n estão tão próximos de A quanto se queira. E por isso, portanto, ou seja, podemos concluir aqui, ou seja, o limite de W de n é igual a A. Bom, e fica assim feita a demonstração do teorema. Agora, já viram então que na aplicação prática o que se pretende, portanto, quando é pedido para determinar o limite de uma sucessão recorrendo ao teorema das sucessões quadradas, ou mesmo que não seja pedido, pode ser útil, sem nos pedirem, nós podemos ver que é útil fazer assim, temos de encontrar duas sucessões, portanto, que enquadrem a sucessão que queremos trabalhar e que tenham um mesmo limite. Bom, e isso pode ser feito de variadíssimas formas. Na ficha prática que está anexa a esta aula do teorema das sucessões quadradas, poderão encontrar alguns exercícios de aplicação deste teorema. Fica então por aqui, muito obrigado por assistir, um grande abraço e até um próximo vídeo.